Bom, vou me apresentar, porque tem o público da Bruna e o público da Gigasat. Meu nome é Imaculada Souza, trabalho como coach de carreira e negócios, trabalho com desenvolvimento de liderança, trabalho na Gigasat já há praticamente 4 anos, e um trabalho que eu sempre faço, não só na Gigasat, mas em outras empresas, é desenvolver liderança. Cada vez mais tem aparecido mais mulheres ocupando cargo de liderança. A Bruna é uma dessas líderes que eu trabalho com ela. E eu gosto muito de ver que aos poucos nós estamos conquistando aí lugares que antes só eram ocupados por homens. Então essa coisa do machismo, da mulher tem que ficar em casa, lugar de mulher no fogão, aquelas coisinhas assim, né? Já caiu bastante por terra. Embora a gente ainda tenha muito preconceito ainda e muita dificuldade. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, qual que é a dificuldade da liderança. Vou pedir para a Bruna se apresentar, tá? Que é da Gigasat, está representando a Gigasat aqui, e ela vai falar um pouco da história dela. Boa noite, Bruna. Ei, boa noite para todo mundo. Tem algumas pessoas aqui na live que já me conhecem, né? Mas eu vou me apresentar para todo mundo. Eu me chamo Bruna, eu tenho 26 anos e hoje em dia eu trabalho tanto na Gigasat quanto na Realiza, né? Então, só que eu sou formada como bióloga, eu atuei na área um tempo, atuei na área por 2 anos praticamente. Só que aí depois eu decidi, né, sair da área de formação da biologia e aí eu fui fazer a tentativa de assumir o negócio da minha família, né? Então, a minha família mexe com provedores de internet, tanto na Bahia quanto aqui no Espírito Santo. Hoje eu tô aqui na Realiza, tá? Tinha um indie banner ali atrás, mas acho que não tá mostrando. E aí, só que aí eu faço as duas empresas, né? Tanto a Gigasat quanto a Realiza. E é isso. E é um grande desafio, né? É, É um grande desafio, porque você tem sua formação acadêmica, que você não falou dela, mas é legal falar, porque às vezes as pessoas, Bruna, acham que você tem que ser uma coisa só a vida toda. Uma das intenções das lives desse mês de março no meu perfil, quem não me segue, segue aí, que é Imaculada Souza Coaching, é falar justamente de tudo sobre as mulheres, mas também do poder que a gente tem e que a gente não usa, tá? é. Inclusive, lá no final da live, fica até o final da live, e nós vamos colocar um link para todos que estão participando, fazer uma ferramenta muito bacana que chama Forças Pessoais. Essa ferramenta ela é de autoconhecimento, que a gente vai falar sobre isso também, e a importância que é você saber o quanto você é forte. Independente de ser homem ou mulher, nós temos forças, nós temos virtudes e a gente tem que saber usar, né? Então É. a Bruna tem uma formação acadêmica que não tem nada a ver com o trabalho que ela faz hoje, mas que coisas que você aprendeu lá, pelo ramo que era, né, de pesquisa, te ajuda hoje na empresa. Fala um pouquinho da sua Isso. formação, por favor. Então, eu sou formada em ciências biológicas, né? Eu sou bióloga. Eu trabalhei um tempo num projeto chamado Projeto Renova, que a gente cuidava, fazia pesquisa, né? Logo depois que teve a tragédia da Samarco. Então, a gente fazia pesquisa nas áreas que foram afetadas. E a minha trajetória, né, foi iniciada dentro da biologia. Então, tem muitas coisas que eu uso hoje em dia de relatório, de planilha, que eu aprendi na faculdade. Até a questão dos relacionamentos, né? Eu me desenvolvi muito dentro da faculdade, porque eu estava longe de casa, longe da minha família, vivendo coisas novas com pessoas que eu não conhecia. Então, a gente acaba, assim, crescendo muito nesse período, né? Pelo menos foi uma coisa que aconteceu comigo. E aí, logo após que eu formei em julho, e aí em agosto eu consegui esse primeiro trabalho, né? Através do meu orientador na época, do Luiz, e eu fiquei durante praticamente 2 anos. Então, e dentro desse trabalho, eu aprendi a trabalhar em equipe, porque era uma equipe de 8 a 12 pessoas, em campo. Então, a Uhum. gente dormia, acordava, ia para campo, durante a semana toda. Então, a gente. Eu precisei criar, né, ser um pouco resiliente a depender das situações. Então, e essa parte de equipe eu trabalhei muito nessa fase, porque até então eu tinha muito o pensamento de trabalhar sozinha, né? Eu trabalhei no Tamar Uhum. também uma época, então
eu ia para campo sozinha, eu fazia as coisas sozinha, e eu tinha uma resistência muito grande com pessoas. Eu sempre ficava assim com a ideia na minha cabeça que era muito melhor eu lidar com planta, com bicho, com outras coisas do que lidar com pessoas. Então, sempre foi um receio muito grande que eu tive. Aí, logo quando eu saí do trabalho da Renova, eu saí porque eu passei no mestrado aqui na UFES de Vitória, e aí eu optei por sair do trabalho para eu fazer o mestrado. Para quem não entende muito bem a realidade, quando a gente está no mestrado, né, da Faculdade Federal, a gente não pode ter vínculo de trabalho com outras empresas, então a gente tem que ter dedicação total para o mestrado, né, quando a gente Viva. recebe bolsa. É. Uhum. Aí eu fiquei no mestrado durante 3 meses e eu também eu estava assim numa fase que eu não sabia o que fazer, porque eu estava numa fase muito ansiosa. Hoje em dia eu estou mais tranquila em relação a isso, mas eu sempre ficava tentando planejar o meu futuro. Então eu olhava para minha profissão, eu olhava para onde eu estava e eu também tentava visualizar onde eu queria chegar. E no caminho que eu estava, os destinos, assim, não, para mim não eram muito atraentes, né, dentro da profissão. Então, eu abri mão do mestrado, abri mão da bolsa, e aí foi quando eu tomei a decisão de começar a trabalhar na empresa da minha família. Então, assim, logo de início eu também encontrei uma resistência muito grande, porque eu falei assim, gente, eu vou sair dos meus bichos, das minhas plantas, né? E eu vou para dentro de uma empresa que, por mais que é um setor privado, né, eu vou trabalhar com gente o tempo todo. Então, hoje em dia eu trabalho com cliente, eu trabalho com as minhas lideradas, né, e com meus colegas de trabalho. E é o tempo todo gente do meu lado, gente falando comigo. E antes, essa, assim, para mim era como se fosse a barreira maior, né, que eu ia encontrar, assim, eu tinha muito receio em relação a isso. Mas aí Uhum. eu acredito também que eu fui muito corajosa, né, porque eu saí de uma segurança que eu tinha uma estrutura formada, eu tinha uma segurança no mestrado, porque eu tinha bolsa, eu tinha um apoio, então, só que eu tomei a decisão de sair de tudo isso e tentar uma coisa nova. Aí foi quando eu fui para a Bahia, né? Porque eu também nem não morava na Bahia. E eu resolvi voltar para casa dos meus pais, aprender tudo novo. Eu entrei numa empresa que já tinha uma certa estrutura, então eu passei pelo RH, eu passei por vários departamentos. Eu Uhum. fui escolhida para estar em vendas, e então assim eu me desenvolvi muito dentro do departamento de vendas, que era também um outro preconceito, né, que eu tinha formado dentro de mim, que eu achava que eu não ia Uhum. conseguir conversar, socializar, abordar as pessoas, vender para as pessoas. Só que eu também me encontrei porque eu gosto muito de número. E eu aprendi que venda não é a venda que todo mundo está acostumado, né? Tem toda uma ciência por trás. Aí hoje em dia eu falo que eu Uhum. sou cientista de venda, não sou mais cientista biológica, não sou bióloga. Não assim que eu não seja, mas eu não exerço mais, né? Mas eu virei uma cientista de venda. Então, o Sim. lado cientista, né, permaneceu no meu DNA, assim, não saiu. E aí, hoje em dia, eu vejo que eu tomei uma decisão, assim, que eu fui bem corajosa porque eu abri mão de toda uma construção que eu fiz durante o Uhum. período de faculdade, durante 8, quase 10 anos da minha vida, para tentar uma coisa que eu não fazia ideia se ia dar certo, se eu ia me adaptar, se ia ser uma coisa positiva. Mas hoje em dia eu vejo que eu fui bem assertiva também, né? Então, uma outra coisa que me deu suporte foi ter uma rede de apoio, né? Então, eu acredito, para qualquer situação que a gente esteja, a gente está falando em questão profissional, mas em questões pessoais também, quando a gente tem uma rede de apoio, as, as coisas tendem a serem melhores, mais leves. Então, a minha família sempre me apoiou, eu sempre tive amigos que estavam do meu lado, não falando o que era para eu fazer, mas me apoiando na atitude que eu tomasse. Uhum. Então, eu acredito que isso me ajudou bastante, assim. E trazendo um Uhum. pouco para o cenário, né, na questão da live e tudo, é,
tiveram várias situações que eu, na posição de líder mulher, né, eu vivenciei e eu fui meio que aprendendo assim, na paulada, né? Então, em situações de fala, de decisões, que já tiveram algumas situações de eu falar alguma coisa e ter que ter uma figura masculina para reafirmar tudo que eu estava falando, para aquilo ter validade. Em ambientes, teve. Uhum. O pessoal que me acompanha viu que eu estava em uma feira, uma feira, né? Um encontro de provedores. E assim, é quase que exclusivamente um não é setor, né? Ambiente masculino. Um ambiente masculino. Então, os palestrantes eram quase todos masculinos, os Uhum. estandes, né, de apresentação eram a maioria masculinos. Então, assim, são ambientes que eu vejo quão é grande assim essa desigualdade ainda, né? Eu É isso dentro da aí. empresa eu não vejo tanto as meninas as minhas líderes, né, e o RH sabe disso que eu falei assim que depois que eu entrei, a maioria das contratações que a gente foram de mulheres, porque eu acredito que nós mulheres temos um cuidado maior, não é nenhuma dedicação, né? Mas a gente consegue se sobressair em várias situações. E eu acredito que quando a gente puxa uma outra, né, o ambiente vai ficando melhor para todas elas, independente se queira ir para a questão profissional ou se queira não ir, né, que tem essa opção também. Mas cada passinho que a gente vai dando e vai carregando mulheres, vai carregando pessoas junto com a gente, é um ganho para todo mundo. E eu acredito muito nisso, assim. Então para mim é bem real, né? Que a gente tem que. A gente postou hoje no Instagram sobre sororidade, né? E para mim Uhum. é uma coisa que dá super certo desde que a gente acredite na gente, se conheça Uhum. e carregue pessoas boas do nosso lado também. Exatamente, isso é importante. A gente vai falar sobre tudo isso durante a É, live, né? E sim, tudo isso que você está falando são exemplos que a gente lê no livro, lê em vários artigos, que você está passando pelo processo de desenvolvimento de liderança feminina, sim, que às vezes dá um pouco mais de trabalho do que a liderança masculina para se desenvolver, mas no final das contas os parâmetros são os mesmos. Só que a mulher às vezes tem mais dificuldade justamente pelo preconceito sim. de achar que a mulher não vai entregar o mesmo resultado que o homem, né? E uma coisa interessante que o William Marston, quando ele escreveu a metodologia DISC, que você sabe que eu trabalho com ela nas empresas, trabalhei com você, né? Trabalho com o seu pessoal, ele falou o seguinte, que as mulheres, elas são o sexo que consegue chegar ao equilíbrio da razão e da emoção. Então, que se alguém tivesse que conquistar o mundo, teria que ser as mulheres. Eu acho muito Sim. interessante isso, porque a mulher ela não faria guerra, ela conciliaria a guerra. Não existiria guerra se as mulheres fossem as líderes de Estado. E é interessante o questionamento que ele faz, né? Aham. Porque hoje, cada dia mais, nós temos mais mulheres ocupando cargos de poder também a nível de país, a nível de ONU. Isso é bem interessante. Pode passar, Vitória, estou falando com o nosso assistente, nosso gambiarra. Então vamos começar a falar do nosso assunto, né? Eu gostaria que quem está entrando aí, por exemplo, coloca para mim de onde vocês são. Já vi que tem gente de Cachoeiro, tem gente aqui da Bahia, tem um monte, né? Sua torcida toda apareceu. O pessoal dos nossos amigos lá. Tem gente aqui de Vitória que eu vi, tem gente aqui de Castelo. Coloca para mim a cidade de onde você é. Eu quero Olha mandar que um beijo legal, a também Bruna rapidinho para maravilhosa. todo mundo, Licença, todo mundo que está comentando. Cassandra, Eu não Cassandra vou que conseguir trabalhou com a responder gente, né? agora, mas aí um beijo, obrigada a todo mundo que está aí também, né, que está comentando. Isso, e depois a gente volta aqui nas perguntas e responde para vocês. A Pinheiros, só coloca a cidade de onde vocês é, tá bom? Então vamos lá. Falando um pouco de curiosidade, né? O pessoal às vezes acha que o Dia das Mulheres é igual o Coelhinho da Páscoa, é igual assim, algumas datas que foram criadas com os fins comerciais, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, com fim de venda, né? E não foi. Então, por isso que eu trouxe essa curiosidade de como que essa data foi criada, o 8 de março, como dia de comemoração do Dia Internacional da Mulher, tá?
Tem dois fatos, mas o fato mais chocante que deu origem a esse dia foi o incêndio que aconteceu numa fábrica que morreram mais de 100 mulheres e elas tinham uma situação de trabalho cruel. No anúncio do jornal que saiu na época, que eu saí pegando alguns recortes, fala que é como se elas ficassem aprisionadas em uma ratoeira. Então não tinha como elas fugirem. Os tecidos começaram a pegar fogo, era uma tecelagem, os tecidos começaram a pegar fogo e elas morreram todas queimadas. E depois disso começaram a haver alguns questionamentos sobre as condições de trabalho feminina. E acabou se tornando essa data, né? Essa data importante para a gente. O pessoal fala, só dia 8? Não é dia 8, é todo dia. Né? Até brinco com o pessoal, ó, dia da mulher é todo dia, assim como o dia do homem, da mulher, do vovô, da vovó, de todo mundo deveria ser todo dia. Agora é um dia que é tirado para reflexão, para conscientização dessa desigualdade social que ainda existe. Tem anos, tem quase 100 anos que a gente vê aí, em 1957, esse evento, né? Então a gente tem aí, nossa, ruim de matemática pra caramba, hein, Bruno? 50 anos, mais ou menos. 50 anos aí que teve esse evento. E a mulher, assim, ela conseguiu nos últimos 100 anos o quê? Ter direito a votar, ter direito a estudar, ter direito a trabalhar. Ela parou de ser só aquela que cuida da casa, cozinha, lava, passa. Elas começaram realmente a buscar ajudar. E ainda tem aquele detalhe, né? Além da casa, tem o trabalho. A gente está até conversando sobre isso, né, Bruna? É questão de Tá. algumas mulheres buscam a carga horária menor, não é isso? Isso. Tem o livro, a gente vai falar, acho que era o próximo slide, que O eu próximo usei slide. como referência, E que é esse livro tem na aqui. Amazon. Isso, Mulheres de Uhum. Liderança. E no livro traz alguns pontos, assim, algumas. Como é que eu falaria? A questão de Tópicos, né? estatística, né? O resultado Uhum. estatístico, que realmente Uhum. fala que, por exemplo, em cargos com carga horária reduzida, a porcentagem, né, de mulheres é muito maior. E aí, por quê? Aham. Porque as mulheres, elas associam tanto a questão de trabalho quanto questões de família, de casa. Então, elas optam por uma jornada de trabalho menor para dar conta das duas coisas, né? Então, Uhum. enquanto o homem, né, teria, por exemplo, as 44 horas semanais para poder focar só em trabalho, as mulheres, elas, de acordo com a pesquisa, né, elas optam por ter uma carga horária de 40, de 30, de 20 horas para conseguir conciliar Para os dar conta. cuidados com a família ou com a casa junto com o trabalho. Então, e são assim, pontos que a gente observa no nosso dia a dia, né? Eu não sei a realidade de todo mundo, mas se a gente for parar para pensar, isso é meio que hereditário, né? A gente escutou, eu pelo menos escutei isso durante muito tempo, que mulher, a gente tinha que tomar conta de casa, a gente tinha que aprender a cozinhar, que a gente tinha que aprender a limpar e fazer as coisas dentro de casa Uhum. para quando nossos maridos chegassem em casa, tá tudo arrumadinho, tá tudo bonitinho, porque ele era o provedor da casa, Da né? família, né? Da família. E hoje a gente já consegue entender essa situação de uma maneira diferente também. Porque a gente entende que se o homem, né, por exemplo, as mulheres que elas escolhem ficar em casa, serem donas de casa, os homens eles conseguem atingir os cargos altos, né, ou desenvolver a carreira deles, porque ele tem esse suporte também da mulher em casa, né? Então, A base. isso. A mulher cria toda uma estrutura para ele ter horário, para ele ter disponibilidade, para ele poder se desenvolver e crescer dentro da carreira dele. Que também é um outro ponto que tem. O próprio livro traz, que, por exemplo, o índice de mulher que abandona a carreira é muito maior do que o de homem, porque na maioria dos casos o homem recebe mais do que as mulheres para às vezes Uhum. exercer a mesma função. Então, eu optaria, por exemplo, por não me desenvolver, né, dentro da minha carreira, para eu dar esse suporte para o meu marido, que ele recebe mais, então ele tem uma condição melhor de prover, né, na nossa casa. Então, assim, são Uhum. situações que são levantadas, né, são pontos que são levantados, que a gente consegue
imaginar, ou a gente tem alguma pessoa próxima, ou a gente já soube de alguém, ou nós mesmos nos colocamos nessa posição, né? É porque nós tivemos uma criação assim, ou então a gente, de tanto escutar, acha que aquilo é normal, e a gente não para Acho que é o certo. refletir. É, então, a partir do momento que, assim, eu não estou falando que tem problema a gente ficar em casa, isso não tem. Tem Não. gente que, tem mulher que nasce que realmente desde de nova, ela tem esse sentimento por ser dona do lar, por ter uma família, por formar uma família, Gosta, e né? isso é Tá super tranquilo também. válido, desde que ela não se desmereça como mulher porque ela está dentro de casa, né? Então, e a Uhum. gente que é mulher, a gente sabe o esforço que é também cuidar de casa, gente. Então, assim, Nossa, não é, acaba nunca o serviço, né? então a Não gente tem que ser acaba muito nunca. boa no trabalho, a gente tem que, às vezes, reafirmar que a gente é boa, né? Então a gente tem que ser boa duas vezes dentro do nosso trabalho, dentro da nossa profissão, para chegar em casa e ainda dar conta de todos os afazeres que a gente tem. Então, assim, o tempo que a gente gasta com isso é infinitamente maior, né? E o reconhecimento, Uhum. às vezes, por isso não existe porque as pessoas acham que essa é a nossa obrigação, que a gente tem que fazer isso porque é a nossa obrigação, né? É Seria o obrigação. cúmulo do absurdo o meu marido ficar dentro de casa arrumando a casa enquanto eu estou trabalhando. Então, assim, a gente é mal vista, mal vista na sociedade por conta disso. Então, Uhum. são situações, são realidades que aos poucos a gente está tentando mudar, a gente está buscando forma de mudar isso. E quando a gente para refletir e a gente entende o que, que a gente realmente quer, e a gente assume isso, por exemplo, eu já deixei claro dentro da minha família que o momento que eu estou vivendo é totalmente exclusividade da empresa. Então, eu estou buscando o Uhum. meu crescimento profissional. Só que eu escuto pessoas perguntando quando o casamento vem, quando os filhos vêm, quando. Entendeu? Então, assim, mas ninguém me pergunta como é que tá a empresa, quanto que cresceu na empresa, quantas vendas eu consegui fazer. Então, assim, são situações que o meio traz pra gente, né? E se a gente não tiver decidida do que a gente realmente quer, assim, a gente desiste, porque é complicado. É muito preconceito, né, Bruna? É, tem É muito bastante coisa. preconceito, muita crença que a gente traz lá de trás. Você está na geração nova, é uma geração bem mais flexível, que consegue se modelar melhor, né? Entender. Está mudando de carreira, está conseguindo adaptar. Mas Uhum, muita gente também não consegue, não tem essa facilidade toda, né? sim. Passa para o próximo, vamos passar para o próximo. E aí a gente trouxe assim, alguns números que são assim, meio assustadores. E olha que não tem todos, a Bruna vai ler alguns ali, né? E tem É. outro dado que a gente não falou antes, que na pandemia, quem perdeu mais o emprego foram as mulheres, que saíram mais. Os homens permaneceram, mas a maioria das mulheres saíram. Tanto que nesse mercado informal, as mulheres, durante a pandemia, foram as que mais empreenderam também. É marmita, é É. crochê, é internet, é venda digital, é tudo, até porque os filhos ficaram fora da escola. Então precisaram adaptar toda a vida da família, os homens continuaram trabalhando, os que não perderam seus empregos, que infelizmente muita gente perdeu o emprego, né? Mas assim, as mulheres tinham essa facilidade maior e tinham que cuidar dos filhos. Olha só, a mulher tinha aqui. Então muitas realmente foram para casa para cuidar dos filhos. E que você falou do homem também poder ficar em casa, cuidar. Tem aparecido vários homens que têm optado por isso também, de Sim. ficar mais próximo dos filhos. É uma mentalidade que está mudando aí nesse século XXI. A mulher trabalha e o homem cuida da casa, trabalha em home office. Eu acho que isso é uma nova realidade que vai aparecer. Sim. Até por causa do estresse, muita coisa que tem nesse de ir trabalhar e vir, trânsito. Você que lá na Bahia não Custo, tem né? tanto, Gera a custo. gente aqui, o custo e tudo mais. Então, agora com essa pandemia, esse home office tendo firmado mais um pouco, talvez muitos homens optem por ficar em casa com os filhos. Muitas famílias estão revendo esses valores também, né? Agora, eu queria que você falasse um pouco, Bruna, já que a gente está. Eu achei esse livro que você pegou para ler muito interessante, por isso que eu sugeri até a nossa live. Aliás, eu acho que quando eu sugeri, você já tinha comprado, né? Foi até interessante. Parecia que estava assim, sinergia pura. Eu falei da live, ah, não lembro que comprei.
Falei, então bora, vou falar dele mesmo. Dos Sim. cargos de liderança no país, que está É, crescendo, mas ainda está pouco, né? tá. Tem algumas pesquisas, né, que aí sempre trazem porcentagem. Então, tem um trechozinho, que esse número que a Imaculada trouxe, né, no slide é bem verdade, que Uhum, são os CEOs, né, que se chamam CEOs. São os presidentes das grandes empresas. Então, eles sempre buscam números de referência de grandes empresas, né? E aí realmente mostra que assim, né, que tem presidência feminina representa menos de 5% no mundo todo. Então, é imaginar todas as empresas grandes e 5, né, são de 4 a 5% são representadas por mulheres, né? Tem mulheres na presidência. E assim, em uhum, todos os que trazem esses exemplos mostram os cases de sucesso, porque associou a liderança feminina, né, no cargo de presidência e trouxe uhum. também, junto com isso, todos os cases de sucesso, por conta de ser uma líder feminina nesses cargos, né? É, aí também tem essa realidade para o Brasil, porque teve um estudo também, foi em 2018, que das 200 maiores empresas do Brasil, 3 só eram lideradas por mulheres. Então, a gente vê que realmente tem uma desigualdade imensa, né? E não porque a Uhum, gente não é capaz, mas porque esse ambiente, né, do empreendedorismo, de cargos que são muito hierarquicamente falando, né, são muito altos, sempre tem a associação de ter um homem ali representando. Uma coisa que eu comentei com Imaculada é o que a gente chama de pirâmide invertida, né? Pirâmide de gênero invertida. Porque quando a gente chega na base, imagina uma pirâmide, a gente chega na base, essa desigualdade é menor. Então, normalmente são os empregos mais de carteira assinada, né, assalariado, que tem uma base mais, que não precisaria de tanto conhecimento para contar naquele emprego. Então, à medida do que eu vou uhum, subindo a pirâmide, vai diminuindo a proporção de mulher e homem, né? As mulheres diminuem e os homens permanecem. Então, é como se fosse uma escadinha que as mulheres vão ficando para trás e os homens vão chegando ao topo, né? Então, se forma essa uhum, pirâmide. E a gente chama de pirâmide invertida por quê? Porque a população é em maioria feminina. Então, teria que meio que acompanhar isso, né? O índice da população, né, do gênero ser a maior parte feminina, existe uma pirâmide que uhum, acompanhasse isso. Mas a gente também vê que isso não é verdade, né? Tem algumas frases que falam, citam exemplo na política, dentro de grandes empresas, que você, quando uhum, você pensa, o cargo tal, ou então no ambiente tal, né? A gente olha para o cenário da vida e a gente já associa uma imagem masculina, né? Porque está tão presente, já está tão enraizado, que a gente vê alguns pontos de mulheres ali dentro, ou alguns pontos que se sobressai de alguma forma, né? Para poder a gente associar a imagem ao feminino. Mas, no geral, a gente sempre vai associar ao masculino porque a gente já tem todo esse histórico, né? A política é um grande exemplo disso. Então, é de pensar, quando vocês quiserem pensar em desigualdade em questão de cargo, vocês olhem para dentro da política, né? uhum. São É porque números na bem. política eles colocam assim Tem a uma cota. cota de mulheres do partido que ele é Sim. obrigado a ter. Olha só, tem que obrigar praticamente um partido político de colocar mulheres para poder preencher essa cota para eles terem direito a lá as verbas do fundo de partido, né? Isso Aham. é absurdo. Uma vez o pessoal me propôs ser vereadora de um partido na minha cidade, né? Eu falei, mas eu não tenho a veia política. Eu sempre trabalhei com políticos no marketing político, marqueteiro, em algumas campanhas de prefeito, de deputados, mas eu nunca tive vontade de ser nada na política, né? Aí o cara falou comigo assim, o presidente do partido, ele falou assim, não, é só para fazer a cota, você não vai ganhar mesmo. Cara, É. aquilo me deu o nervoso, que eu falei, poxa,
e não tem nenhum incentivo para as mulheres participarem, né? Não tem nada. Não Então tem. isso aí já desmerece a gente, né? E aí quando você vai participar de um processo seletivo, se for uma questão de liderança, eles geralmente escolhem os homens, porque Sim. não vai ficar grávido, não vai ter TPM, isso tudo está nas pesquisas. Né? Não tem transtorno bipolar, ou sei lá, o humor, né? Não vai ter filho ficando doente para ir para o hospital, porque geralmente a mulher é que vai. É tanto preconceito que a gente tem, é tanta crença, É. que acaba que a gente fica de fora, Nas tá? próprias entrevistas, né? Eu acho, assim, eu já participei de várias entrevistas e é nítido, assim, quando são mulheres, as perguntas se já tem filho, se é casada, se tem disponibilidade de horário, são várias perguntas que são feitas que a gente entende quando às vezes a entrevista são com homens, a gente nem passa isso pela cabeça, né? Então, assim, você Uhum. tem filho? Então, tem Isso é alguém para verdade. cuidar do filho, né? Então, é casado, mas tá, é casado e pra gente não vai fazer diferença. Então, assim, Mas tem alguém para cuidar do filho. mas tem alguém para É cuidar do isso mesmo. filho. Então, eu sou um pouco contra, assim mesmo. E as meninas que estão comigo, elas sabem disso, da gente tentar ou ficar fazendo essas perguntas que são de âmbito pessoal, porque às vezes a gente faz algumas perguntas que, se a gente for colocar na balança, desmerecem as mulheres e só reafirmam posições masculinas, né? Então, assim, Uhum. quando eu pego e eu entendo que eu não vou contratar uma mulher porque tem uma possível ideia dela ficar grávida daqui a Gravidez um futura? período. Ou que tenha questão relacionada a casamento, ou que já tenha filho e precisa ficar com filho. Então, assim, são algumas situações que eu, na posição de mulher, hoje em dia, né, pode ser que a minha realidade mude futuramente, mas eu vejo que para mim são perguntas meio que infundadas, porque não vai atrapalhar em nada no meu profissional, né? Então, só que é uma coisa que já está tão enraizada que é isso também. Tipo, não vão contratar tal pessoa porque ela já tem 2 filhos, né? Vão contratar outra porque não tem filho e também não tem pretensão de ter filho agora. Então, assim, são situações que a gente é colocada, né, nessas posições que, assim, chega a ser um pouco constrangedor, né? Das pessoas Sim, associarem a sim. nossa capacidade profissional em a gente ter família ou não. Então, eu tô para dizer que a gente é mais forte ainda. Eu sempre reafirmo isso, que a gente consegue ser ainda mais forte, porque a gente dá conta de tudo. Então, Dá conta de tudo. imagine se a gente tivesse tempo só para focar realmente no nosso profissional, né? Na nossa carreira. Já pensou? Nossa, assim, ó, seria Aí sim que a gente dominava o mundo, né? Que eu dominava. falo com as mulheres, para dominar. Mas para passar aí isso. E aí vem essa parte, como ampliar a sua influência e seu poder pessoal, né? O que a gente trouxe? A gente estava conversando, né? A gente já trabalha assim com algumas ferramentas de desenvolvimento pessoal. E a gente vai trazer alguns termos para vocês começarem, principalmente as mulheres que estão aqui. E é o que eu estava falando com a Bruna. Para mim, tudo que está falando aqui agora, daqui para frente, é para qualquer líder, tá? Só que a gente percebe que para ser uma líder mulher é muito mais difícil. É, É muito mais complicado, a gente é colocado muito mais à prova. E não é só líder. Na minha profissão como consultora, como coach, é diferente. Quando vai um consultor homem, um coach homem, infelizmente tem ainda esse preconceito com relação à cobrança de horas e tudo mais, né? E aí, o que a gente está trazendo agora são dicas de como que você pode, a partir de agora, refletir, coloca no seu caderninho, pega um caderno agora, pega um lápis, anota e depois vê o que você já está fazendo a respeito, tá? Que a gente pode ser líder em qualquer lugar, na sim. nossa família, na nossa igreja, na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade. Vai que você quer ser uma política, se você quer crescer na sua empresa. Então, veja se você já está trabalhando esses termos, né, essas competências, para você crescer e se tornar uma boa líder. Pode passar. Isso. A gente fala tópico por tópico, né, Bruna? Sim, Melhor, né? Você até falou no início sobre a questão do autoconhecimento. É muito importante, porque se você se conhece,
se você entende assim, seus pontos limitantes, os seus pontos fortes, você toma melhor as suas decisões com relação ao seu futuro, a sua vida, a sua família. Então, o autoconhecimento, ele é de dentro para fora. Não adianta eu, como coach, chegar e falar, Bruna, você tem que se autoconhecer. Se não tiver essa necessidade dentro para fora, eu querer saber quem eu sou, e aquela pessoa no espelho não for um estranho para mim, eu tenho que olhar nos meus olhos e saber quem eu sou. Porque eu vou ter essa autoconfiança e autoestima, né? O que você Sim. acha, Bruna? Para mim é um ponto assim que a gente tem que bater muito mesmo. Eu converso sobre isso quase que semanalmente com as minhas a parte, né, de liderança lá da Gigasat. Por quê? Porque eu quero muito, por exemplo, eu quero muito desenvolver todas elas, mas se elas não tiverem esse interesse, não vai rolar. E eu já tomei Uhum, consciência disso, né? Então, a gente, até nas próprias decisões, é igual eu falei antes, se eu não tivesse um conhecimento, eu não teria tido coragem de sair do meu conforto para eu entrar num mundo totalmente desconhecido, né? Então, sim. assim, a gente precisa criar, traçar, né, o que a gente espera, quais são os nossos objetivos, quais os ambientes que a Uhum, gente se sente confortável, porque a gente já está chegando numa fase que a gente entende que a gente não é obrigada a ficar onde a gente não se sente bem, né? Onde a gente não uhum, se sente confortável, onde a gente sofre algum tipo de abuso psicológico, às vezes até agressões físicas, algumas coisas do tipo. Então, assim, a gente tem que ter uma coragem muito grande de tomar algumas decisões. E o autoconhecimento, pelo menos para mim, me auxiliou muito nisso, de entender uhum, quem eu sou, o que é que eu espero, quais são os meus princípios, porque isso é um outro ponto também que às vezes a gente acaba tomando algumas ações ou aceitando algumas ações que vão contra os nossos valores, que vão contra os nossos princípios. Então, quando a gente tem isso bem uhum. estabelecido na nossa mente, o nosso poder de argumentação fica maior, né? A gente consegue argumentar Sim, com sim. mais firmeza, a gente expõe, olha, isso aqui é para mim, isso daqui não é, e eu não vou aceitar o que não é. Então, por mais Uhum, que toda escolha nossa tem uma renúncia, tem uma consequência, mas a gente entender isso, né? Entender que à medida do que a gente vai se conhecendo, a gente vai realmente projetando para fora tudo que a gente tem aqui dentro. Então, a gente uhum. cria limite, a gente não aceita tudo que vem de fora, né? A gente começa a impor o que está aqui para fora e não aceita tudo que vem de fora para a gente. Então, é um ponto assim, para mim, eu acho que é um dos mais importantes que tem. Porque se a gente Sim, não desenvolver isso, o restante é, não tem assim um significado tão grande, não consegue. não vai. É mais Não complicado, né? vai. Vai, porque o autoconhecimento, ele é a porta. Aliás, É, ele é a chave, né? A chave para você fazer todo o resto que a gente está falando aqui. E quando sim, a gente fala em autoconhecimento, o Sócrates, deixa eu ver, Platão, né? Ele já falava, conhece-te a ti mesmo. E tipo assim, conhece a ti mesmo, conhecerá os céus, conhecerá os deuses, ou seja, você terá acesso ao conhecimento também de fora. sim. Porque quando você olha para dentro, você enxerga melhor o lado de fora. É como se as lentes do seu óculos mudassem. Você começa a enxergar as coisas de uma outra forma. Sim, Até as situações de estresse, de pressão. Então, algumas reações que você tem sem se conhecer, dependendo do seu perfil comportamental, se ele é mais dominante, influente, estável, analítico, aí quem não me segue aqui pode seguir. Lá vamos nós trocar os nossos seguidores para conhecer o meu conteúdo, que eu falo muito sobre essa questão do autoconhecimento, da importância de você conhecer o seu perfil DISC, né? Qual que é a sua dimensão comportamental, porque aí você entende, no momento que a situação acontece, não é assim que é o melhor jeito de agir. Você sim. pensa, você reflete, você toma a sua decisão a melhor para aquele momento. Você se comporta da melhor maneira naquele momento. Porque, como a Bruna falou, toda decisão, toda escolha gera responsabilidade, gera consequências. E a gente tem que assumir tudo isso. Então, não agir por impulso ou não tomar decisão no calor da raiva, no calor da tristeza, da agonia, da angústia, é muito melhor.
né? Até que o William Marston, do DISC, ele fala das emoções das pessoas normais. Raiva você vai sentir, tristeza você vai sentir, todas as emoções são naturais de sentir. Agora, como que você se comporta quando está sentindo essa emoção, que é o autoconhecimento que vai te ajudar Sim. a levar isso aí, né, da maneira mais, é, não vou falar racional não, porque você acaba tendo a emoção junto, Mais mas da melhor assertivo, né? maneira, é mais assertivo, mais adaptado, tá? Sim. Para você não ter tantas consequências. É como as pessoas que pedem demissão no calor da raiva, depois ficam um tempão desempregado, né? Acontece muito isso. E com o autoconhecimento você entende a importância do próximo tópico, que é o aprendizado constante que fala lá no livro também. E tanto no livro Inteligência Emocional, no livro Coragem para Liderar, que eu estou fazendo as lives no mês de fevereiro todo sobre esse livro da Brené, fala sobre aprendizado constante. Você começa a aprender no dia que você nasce e só para quando você morre, tá? E as duas coisas certas na sua vida é que você nasceu e que você vai morrer. O resto não tem controle. Você vai administrando ali, gerenciando de acordo com a situação, com o momento, com as pessoas, mas você não tem controle. Só tem controle sobre as suas atitudes. Sim. Nem pensamento a gente tem controle. Estudando essa questão de neurociência e tal, o pensamento vem, 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 vem. Agora, o que, que você faz com o pensamento? Administra. Você escolhe. Aí sim é interessante essa questão de pensar, né, no autoconhecimento para a gente não agir por impulso e não fazer as coisas que a gente vê acontecendo no dia a dia, né? Ah, que o De Paula está pedindo para colocar a sugestão de livro. Vamos colocar. Já coloquei até o link da Amazon, né? Aqui do livro da live de hoje, que é As Mulheres na Liderança. Mas eu vou colocar esse livro da Brené Brown aqui também, tá bom? Então fala um pouquinho para a gente do aprendizado constante, Bruno, enquanto eu vou colocar aqui o livro da Tá. Brené também. Isso pra mim, assim, também é bem. Quem me conhece sabe que eu chego a ser chata de tanto que eu cobro. De tanto que eu Fazer cobro. curso. É. E assim, Bruna, né, eu tenho uma necessidade muito grande de estar adquirindo, né, absorvendo conhecimento. Por diversos que sejam, né? Não vai ser só conhecimento relacionado a trabalho, essas coisas. Mas eu tenho essa necessidade porque, para mim, assim, quanto mais eu aprendo, mais eu me desenvolvo e eu me torno uma pessoa melhor, né? Então, é, as meninas também que estão comigo, elas sabem, eu cobro leitura, eu cobro curso, e hoje em dia, gente, a gente tem uma gama gigante, né? Então, a gente pode adquirir esse conhecimento no YouTube, nas próprias lives de Instagram, nos livros. Eu sou apaixonada por livro, quem me segue também vê que eu compro muito livro, eu leio muito livro. Então, assim, Uhum, são questões, né, que eu sempre levanto com quem faz parte do meu ciclo, que a gente adquirindo mais conhecimento é uma coisa que vai ficar com a gente independente de onde a gente esteja. Então, se hoje eu estou uhum, num trabalho e eu estou no cargo de vendedora no meu trabalho e eu consigo absorver o máximo de conhecimento possível, amanhã eu posso. Tem o exemplo da Cassandra, né? Cassandra comentou aí na live, que a Cassandra, ela começou com a gente no setor de vendas, a gente desenvolveu questão de atendimento, várias coisas. E hoje em dia ela é dona do próprio negócio dela, né? Ela tem o sim, ela estúdio, empreendeu. ela empreendeu. Então, assim, eu tenho certeza que ela levou o conhecimento que ela adquiriu lá dentro para o que ela tem está fazendo hoje em dia, né? Então, quando a gente consegue linkar essas coisas, eu vou aprender tal coisa, não porque eu preciso aprender aquilo agora, mas assim, porque vai me dar Uhum, base para eu crescer, para eu conquistar o que eu quero, né? Eu alcançar meu objetivo, tanto financeiro quanto pessoal, o objetivo que eu tiver, uhum, eu não vejo outro caminho a não ser esse. Assim, para mim, pode ser que existam outros, né, e que funcionem, mas para mim, assim, eu não consigo ver um outro caminho que eu vá me desenvolver, que eu vá conquistar as coisas que eu quero, deixando o estudo e o uhum, aprendizado de lado. Isso aí, para mim, uhum, assim, é uma realidade também diferente que eu vivo, porque
Por exemplo, metade do mês eu tô aqui em Vitória e a outra metade eu tô na Bahia. É nítida a Uhum. diferença. Aqui, tipo, as pessoas estão vivendo no 360 o tempo inteiro. Então, você vê Isso um monte mesmo. de gente estudando, as pessoas trabalham para ir para casa só dormir e voltam para trabalhar de novo. Então, eles têm um foco Aham. muito maior no profissional, né? E se desenvolver o tempo todo para ter contato, para conseguir as melhores oportunidades e tá nessa correria intensa. Lá na Bahia já é Uhum. diferente, a gente está no ritmo mais calmo, então a gente está num processo de mostrar para as pessoas que é importante, não porque eu vou alcançar grandes coisas, mas porque você já vai ser melhor amanhã do que você é hoje. Então, se Sim. você sair do comodismo, né? Existe um comodismo imenso. Então, assim, sair, né? Você Uhum. dá o próximo passo. E são coisas que eu sempre associo muito à questão do conhecimento. Então, eu não vejo outro Uhum. caminho, assim. Para mim é bem. E quem me conhece, as meninas que É, estão aí na live, elas sabem. Elas já estão cansadas é de me escutar. interessante. A gente fala assim que o desenvolvimento acontece por estímulo. Nós estimulamos as pessoas. Eu, como coach da empresa, você, como agora dona, né, e também sendo líder da turma toda, a gente vai estimulando, vai jogando as sementinhas, jogando as sementinhas. Tem vários Sim, tipos de solo. Tem uns que são mais rápidos, eles estão mais férteis e na hora que a sementinha chega, ela chupa. Você já quer fazer curso, já quer aprender, já colocar em prática. E tem os solos que não estão tão prontos ainda para isso, né? Ou é falta de autoconhecimento, falta realmente aquela reflexão de pensar o que eu quero da minha vida, da minha carreira dentro da empresa. Então, isso tudo está dentro da cultura. A gente vem trabalhando nessa, jogar as sementinhas. E quanto mais sementinha a gente jogar, mais possibilidade de brotar e de crescer e dar frutos. sim. É isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. E o aprendizado constante, ele é, ainda mais quando chega na liderança, é impossível aquele líder que fala que não tem nada para aprender. O Ricardo Piovan fala isso nas palestras dele. E quando ele está conversando com o líder, ele pergunta, né, o que, que você acha que você tem que desenvolver? Quando o líder fala nada, aí ele fala, então bota aí no seu primeiro da lista arrogância. Porque a pessoa que fala que não tem nada para aprender é porque ela é arrogante. Todos nós temos, todos os dias. E hoje em dia, uma barreira que, além de ser mulher, muitas jovens têm, tem muitas jovens como você, que talvez esteja até assistindo a gente, são jovens que são donos do seu negócio, e tem que ser um funcionário que às vezes é mais velho do que ela. Além de ser mulher, ainda é mais nova e quer mandar em mim, então tem isso ainda, né? Quem ela está pensando que é? E é complicado, porque você empreender, você contratar alguém, você tá ali no dia a dia, buscando estratégia, toma tanto tempo, né? Tem que ter tanto conhecimento, tem que estudar tanto para tomar decisões certas. Então, essa valorização tem que começar a acontecer. E aí vem o networking, que é a importância da gente, como líder, entender que relacionamento é tudo, independente de ser mulher ou de ser homem, relacionamento é tudo. Ter inteligência emocional. E a mulher tem uma facilidade maior, como diz o William Marston, de desenvolver essas habilidades comportamentais de relacionamento, que são as chamadas chiquérrimas soft skills. Soft. Eu pensava que soft era de leve, lembrava daquela balinha soft do passado. Tem alguém que da minha idade? Lembra daquela balinha soft que a gente gasgava com ela, que ela era redondinha, coloridinha? Eu cansava de engasgar com aquilo, é perigoso pra caramba. Soft é leve, né? Mas não é isso, tem nada a ver. Soft quer dizer relacionamento. Então, as soft skills são habilidades, competências de relacionamento interpessoal. E network precisa. A Sim. pessoa como líder, no seu ambiente de trabalho, no trabalho em equipe, no nosso caso, que a gente trabalha com cliente, né? E quem não tem cliente não tem um negócio. Então, nós precisamos ter esse relacionamento muito forte com parceiros, a gente chama dos stakeholders, todos os envolvidos no negócio, seja o nosso colaborador, seja o nosso líder, colega de trabalho, seja o nosso diretor, seja o nosso cliente, seja o nosso fornecedor. E o network é importante para isso, né? É. É uma coisa que eu vejo muito assim também, né? Da gente estabelecer os relacionamentos em relação a parcerias, né? Porque hoje eu tô no segmento de internet, de provedor de internet.
mas eu posso começar, né, a criar uma rede de relacionamento com pessoas do Brasil todo. Então, assim, Sim. são pessoas que, quando a gente fala network, não é só para questão de negócio, mas eu uso também muito para questão de aprendizado. Então, assim, eu tenho um exemplo muito claro e muito válido na minha vida. Quando falar network para mim, o nome que me vem é Thiago. O Thiago, ele foi meu mentor, né, lá na Ele Gigasat. passou por aqui, não sei se Eu ele acho está que aqui ainda. eu não sei se tá, mas ele passou. Então, assim, eu aprendi Uhum, muita coisa com o Thiago através do networking que ele tem, né? Que ele consegue, assim. Então, foi muito uhum, tempo construindo, e não é fácil, se alguém falar que é fácil, ou recebeu de mão beijada, ou não sei o que está fazendo, porque realmente não é fácil uhum, a gente construir relacionamentos que sejam confiáveis, né? Porque a gente está dentro de um mundo de negócios. Então, ao mesmo tempo que a gente cria relacionamento, a gente tem que ficar assim, com um pé meio atrás para entender se aquilo realmente é uma coisa válida ou se é só um jogo de uhum. interesse, né? Se for um jogo de interesse que os dois vão ganhar, não tem problema nenhum em relação a isso. O que não pode é um Sim, prejudicar o outro dentro dessa relação. Então, assim, sim. para mim, né, eu uso o networking para questão de negócio, porque a gente tem que ter, mas eu também uso muito para questão de aprendizado. Então, é uma área muito Uhum, nova para mim, eu aprendo muito com as outras pessoas. Então, assim, e são aprendizados que a gente vai escutar, tipo, eles conversando e a gente vai estar aprendendo. Então, são coisas. Tem uma frase que eu leio bastante ela e eu penso muito nela, que a gente tem que estar nos locais, né, assim, que tenham pessoas que são os exemplos que a gente quer ser, né? Então, eu sim. vou procurar estar em locais que a pessoa que está ali é o exemplo que eu quero seguir. É a pessoa que está como referência, que vai me passar informação, vai me passar conhecimento e vai pegar, né, e me levar junto. Então, assim, Uhum, isso é muito importante, independente do nível que esteja, independente da profissão que esteja, a parte de network, assim, é super válida. Porque às vezes você vai estar sem opção nenhuma, mas vai lembrar de alguém que fazia tal projeto e que pode estar precisando uhum. de uma mão de obra e você vai estar disponível para poder ir. Então, assim, e é criar um network o mais confiável possível, porque a gente pode ter relação de negócios de 10, 15, 20 anos com a mesma pessoa, porque a gente entende que é um relacionamento confiável, né? E aí Sim. também já entra em uma outra questão, porque por a gente ser mulher, isso é um pouco mais difícil. A gente enfrenta algumas barreiras que normalmente os homens não enfrentam, né? A questão Uhum, do próprio assédio, às sim. vezes a gente ser muito educada, ser muito simpática, e aí as pessoas não Confunde, levam a né? gente a sério como empresária, como profissional, mas aí busca outros interesses que a gente não está disposto, né? Assim, não estava procurando aquilo. Então, a gente Uhum. ainda tem que caminhar um pouquinho, como se fosse caminhando em ovos, assim, né? É a gente Nossa, conseguir se exatamente. apresentar de uma maneira profissional, uma maneira confiável, sem dar brecha para as pessoas, né, entenderem aquilo de ter algum outro tipo de interpretação que não é aquela que a gente quer deixar, que não é a imagem que a gente quer deixar. Então, isso também Sim. para a gente é um exercício, né? Porque e inúmeras vezes também você vai tentar network com uma pessoa que vai te reprovar, assim, né? Não vai te aceitar naquele ciclo por questões mais Uhum. pessoais do que profissionais. Então, às vezes a pessoa vai tentar alguma coisa com você, né, na questão pessoal, e quando a gente rejeita, quando a gente fala não, aí já vai tudo embora, vai o pessoal, vai o profissional, vai tudo, Vai tudo porque embora. é, são caminhos diferentes, né, levam as situações para caminhos diferentes. Então, assim, Uhum. eu vejo como uma coisa muito interessante, é super importante, mas também, assim, a realidade, pelo menos para mim, né, é que a gente tem que ter um pouco, ainda a gente precisa de um pouco de cuidado, né? Assim, um cuidado na fala, na postura, na roupa, em tudo isso, porque se a gente chega Uhum. uma empresa e chega em algum lugar
e por algum motivo eles não ai meu Deus, legitimar, eles não Hum. é o de legitimar. Eles perdi a coisa agora. Peraí. Que a gente chega nas empresas e por algum motivo eles olhem esse lado, né? Mais de roupa, de postura e não veem o nosso profissional, aí desmerece toda a bagagem que a gente tem, né? Então, é Por importante, isso que mas o tem que ter cuidado. autoconhecimento é importante, por isso que o aprendizado é importante para você ter postura, né? Inclusive, na quinta-feira, no meu perfil, nós teremos a live com uma advogada, uma psicóloga, falando de várias questões em cima do que a gente está falando hoje. Tudo é assunto de mulher que a gente está falando, né? São os nossos assuntos. E na semana que vem, a Kátia, que é uma Master Coach, vai falar sobre essa questão de autenticidade como base de relacionamento. É você ser autêntica. E ser autêntico é se conhecer, se comportar nas ocasiões. Tem hora que a gente tem que se impor, sim. Mostrar para a pessoa que a gente merece respeito, que a gente merece, sim, ter algumas coisas que não tem por causa dos preconceitos. A Tá Isa muito até menor. colocou que são muito chatas essas situações, porém é só mais um ponto que a gente, como mulher, né, vai vencendo Sim, de pouquinho em sim. pouquinho. Então, é questão de A gente já tempo e de vem vencendo muita determinação. coisa. As É, faculdades hoje, mais de 50% é público feminino dentro das faculdades, a gente percebe isso, inclusive nos cursos de exatas, a gente sim, percebe isso, né? Muitos cargos ditos operacionais homem já tá assim, com muitas mulheres fazendo, muitos. Eu já dei aula no Senac, eu tinha mulher fazendo curso de mecânico de solda, e eu falava assim, mas você tem certeza? Olha o meu preconceito, você tem certeza? Ela, nossa, meu pai trabalhou com isso a vida inteira, eu acho mal barato para esses negócios, vamos lá. E tá trabalhando numa siderúrgica. Então, já esses preconceitos que até a gente tem que tirar, né? Não sim. sei se você já se espantou e vê uma mulher dirigindo ônibus. Eu acho maior barato, Caminhão, né, sabe? também. Caminhoneiro, eu acho maior barato. Gente, é uma profissão tão difícil, eu acho dura, né? Uma profissão tão dura. E as mulheres estão arrebentando os caminhões, dirigindo sei lá quantos eixos. Esse preconceito que a gente tem que tirar, de achar que nós não somos capazes, Sim. porque a gente não foi educada para pensar dessa forma. No livro que você mostrou hoje, estava até falando assim, da Suíça, né? Ai, gente, agora vocês me desculpam, acho que é Suécia. Suécia. E lá eles têm uma igualdade de gênero muito grande. Então as crianças brincam com brinquedos, não é com boneca e carrinho. É. São brinquedos. Quer brincar com boneca, vai brincar. Quer brincar com carrinho, vai brincar. Quer rosa, usa rosa. Quer azul, usa azul. Então, isso também eu acho, assim, que é importante, né? Os pais também terem essa contribuição de não colocar esse preconceito de diferença de sexo. Tem, mas se eu quero brincar com boneca, por que não? Quanto homem hoje é excelente enfermeiro, cuidador, gourmet, né? Como é que a gente fala, chefe, e tá cozinhando. Agora a mulher ganhava o fogãozinho com as panelinhas. E o homem ganhava o quê? Os carrinhos Hot Wheels. Não é isso? Porque Sim. homem tem que fazer coisa de homem, mulher coisa de mulher. Então isso tem que sair da nossa cabeça, ser quebrado nos nossos filhos. Outro ponto é a mentoria. Porque às vezes a gente não consegue sozinho algumas coisas. Eu tenho um mentor, né? Tenho um Master Coach que é meu mentor. Tem hora que eu falo, e vou fazer a sessão, o negócio tá pegando. Tem hora que a gente precisa, sim, de alguém para nos ajudar, né? E não ter vergonha de pedir ajuda. E essa ajuda, às vezes, é aquela que vai acelerar o seu tempo, melhorar o seu autoconhecimento, trazer ferramentas que você pode usar no seu dia a dia, na sua carreira, na sua família, na sua vida, para que você não sofra tanto em algumas situações que você pode estar sofrendo hoje. O tipo de raciocínio, a postura, comportamento, isso é importante também. É bastante importante. E a gente tem mentores em todos os níveis também, né? Sim, Tem os nossos pais, os nossos avós, os colegas de trabalho. Então, assim, sim, é igual a frase que eu tinha falado antes. Eu sempre me coloco nessa posição de procurar as referências do que eu quero ser para minha vida, né? Do quanto eu quero desenvolver, o quanto eu quero evoluir. E a mentoria ajuda muito em relação a isso, porque você tem uma pessoa que, na maioria das vezes, é especialista sobre o assunto e vai passar o conhecimento para você.
Só que aí cai naquela Sim. parte de autoconhecimento, por quê? Porque às vezes a gente paga mentoria, a gente paga curso, a gente paga um monte de coisa, só que a E, gente ainda não deu aquele start de realmente fazer, né? Então é dinheiro que está sendo jogado fora, porque você tem ali, você tá com as soluções, né, na sua frente, mas você ainda não está disposto a correr atrás disso, né? Então, são uhum, alguns pontos que precisam ser levantados, assim. É uma coisa sim, muito válida. Eu acredito muito no conhecimento empírico, né? Não só o conhecimento de faculdade e essas coisas, mas o conhecimento de quem está há muito tempo fazendo aquilo, para mim, é super importante e é super válido. Então, eu tento absorver o máximo de informação de todas as pessoas, assim, né, com quem eu me uhum. relaciono. E é super importante quando a gente está com a mente aberta, né? Porque A mente aberta, às isso. vezes a gente fala que quer, mas não quer, né? A gente só fala que quer, mas Da vai boca achando para fora. desculpa, achando pretexto para não fazer. Então, e aí o tempo vai passando, os outros vão se Hum, desenvolvendo, aí você vai vendo a sua amiga que está num cargo que você queria estar, mas você não se desenvolveu e ela sim. você não se preparou para estar lá? Aí você desmerece a conquista dela que está lá, porque acha que ela conquistou aquilo de outra maneira. Então, assim, são Sim, ciclos que às sim. vezes a gente se coloca nesses ciclos e a gente fica justificando e culpando o outro, né? Então a gente tem que tomar Aham. um cuidado com isso também. Muito cuidado. E aí a gente passa para o próximo tópico, que é o feedback, que é aquela coisa de saber ouvir o feedback a nosso respeito, né? Seja ele positivo ou seja ele de desenvolvimento. Eu não gosto de falar feedback negativo, que negativo é aquele mal dado. Aquele feedback mal dado, que tem um julgamento, que a pessoa não sabe dar um feedback e acha que dar feedback é jogar na sua cara tudo aquilo que eu acho que você deveria melhorar, né? E não é bem assim que funciona. Existem técnicas para dar feedback, existe todo um processo para que ele realmente seja impactante, transforme as pessoas. E nem sempre falar aquilo que você pensa é o que deve ser dito naquele momento, né? E tem algumas pessoas que falam assim, não, mas tem que ser sincero com a pessoa. Depende do que é nível de sinceridade também. Então aí entra o conhecimento. É aquela coisa de aprender a dar um feedback, estar aberto a receber o feedback. A Brené Brown fala sobre isso, do líder perguntar para os seus liderados como está o nosso trabalho, o que você acha que a gente pode melhorar, que sugestão que você dá, e eu como seu líder, o que eu posso melhorar? Às vezes nós colocamos a culpa no liderado por ele não fazer alguma coisa certa. E às vezes é eu que não expliquei da melhor maneira, às vezes que eu que não deixei bem claro. Então esse diálogo, essa conversa, né, esse network bem feito, essa comunicação assertiva, ela é importante para que esse feedback seja eficaz. E olha, feedback para mim tem que ser constantemente. É chegar e falar, ei, a gente pode melhorar, né? E a gente assume o erro, assume a responsabilidade e vamos fazer daqui para frente de uma maneira diferente. Sempre lembrando que a aceitação é importante também. Aquela coisa do melindre, trabalhar as pessoas para não ter o melindre. Eu dou feedback para a Bruna, ela fica uma semana com raiva de mim, aí não vai tomar café comigo mais, não vai para academia comigo mais, não olha para minha cara, não manda oi no WhatsApp, não... E aí? Quer dizer que ela não está pronta para receber o feedback. Então é importante a gente também, como líder, ainda mais a gente que se for mulher, a gente tem esse jeitinho, às vezes, de perceber melhor as coisas. Então, entender quando isso acontecer e chamar a pessoa para conversar com ela sobre o problema. E não conversar com o outro sobre o problema com a pessoa. Eu acho que isso é importante, a autenticidade. É você entender, perceber e agir da melhor forma com seus liderados também, né? Sim. E é uma coisa que a gente faz lá na Gigasat que dá muito certo, né? Até para quem está iniciando, né, está em período de treinamento, Uhum. a gente, durante esses 45, 90 dias, a gente tem feedbacks semanais, a gente passa, porque a gente também parte do princípio de que se a Imaculada está fazendo alguma coisa errada e eu não falo com a Imaculada que isso está errado, ela vai continuar fazendo errado porque na mente dela tá certo, né? Então, Sim, assim, a partir do momento que eu falo, olha, Imaculada, esse processo tem que ser feito assim, 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 e você se dispõe a fazer daquela maneira, a gente ajusta, né? Não fica eu do lado de cá
me perguntando por que que você está fazendo errado, e você do seu lado achando que você está dando o seu máximo, está fazendo tudo certo, sem a gente se comunicar, né? Sem a gente conversar. Aham. Então, eu uso assim como exemplo porque eu vejo que é uma coisa que dá certo, vem dado certo. Às vezes tem essas questões de melindre, de a pessoa quer falar, mas não quer escutar, então isso precisa ser trabalhado, Uhum. né? Mas assim, para mim só tem ponto positivo. Independente se o Uhum. feedback é positivo ou se é para desenvolvimento, para mim, né, sempre tem uma questão positiva nisso daí. Porque ou a gente acaba Sim. parabenizando ou a gente acaba consertando erros que a gente vai parabenizar essa pessoa depois. É só não Uhum. esquecer disso, né? É só não esquecer de que a pessoa faz errado, a gente também está a todo momento suscetível a erro e não focar no É uma erro, né? troca. A gente focar nas É uma troca. soluções e parabenizar as pessoas também pelas pequenas conquistas delas. Porque às vezes o que Isso. acaba desmotivando as pessoas é essa imagem de falar assim, poxa, mas fulano só fica vendo o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou fazendo de errado o tempo todo. E o que eu estou fazendo de bom, Uhum. né? O que eu estou fazendo de certo? Tá tudo errado? Então, assim, é da gente conseguir, como liderança, a gente conseguir levar isso de uma maneira saudável. Porque se a gente focar só no erro, no erro, no erro, a pessoa não vai querer receber feedback mais. Porque ela vai falar assim, nossa, a Bruna tá vindo, ela já vai É falar alguma medo, coisa né? que eu tô fazendo de errado, né? Aí Então, vai só assim, pelo medo. só vai pelo medo, não enxerga como uma maneira de melhorar, né? Uma melhoria. Então, é também um ponto super relevante para ser tratado, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Eu uso o exemplo do profissional porque eu sei que dá muito certo, então é uma coisa que a gente precisa levar. E para a gente desenvolver as outras pessoas, né? Então, líder é isso, líder não é ser chefe, né? Não é mandar em ninguém. Quando a gente está na posição de liderança, a gente tem que desenvolver as outras pessoas, a gente tem que ser exemplo para o outro, então a gente tem que ser o que a gente espera que o outro seja. Então, assim, todas essas características têm que Exemplo, estar na né? gente. Então, Uhum. e o feedback é uma maneira da gente ajustar e alinhar esses pontos, né? O que tiver fora da curva, a gente alinha para ser um processo benéfico para todo mundo. É isso aí. Então, a gente está caminhando já para o final, né? Para quem Aham. achou que não fosse conseguir falar uma hora, a gente está falando até. É a nossa primeira live pela Gigasat. Espero que a gente promova outras, né, Bruna? É a Poucos primeira live da assuntos. minha vida, né? É da sua vida, né? Eu tenho vários coaches meus que eu fiz as primeiras lives com ele, depois nunca mais pararam. Começam a me chamar para fazer live. Gente, calma, agora daqui para frente é você com seus convidados, senão eu não dou conta. Mas é bem bacana, só quero te parabenizar, que você saiu muito bem, aceitou o Obrigada. desafio, e líder é isso, é aceitar o desafio, é botar a cara mesmo na frente e mostrar que tudo é capaz, se você quer, se você se esforça, tudo é possível. E eu acho o assunto bem legal, é bem pertinente. Agora a gente está caminhando para o final, então eu gostaria assim, que as pessoas que estão aqui entendessem o que eu vou fazer agora, tá? Primeiro, eu gostaria que vocês printassem a tela e colocassem no stories de vocês, marcando eu e a Bruna, né? Eu, a Bruna Gigasat, que são aqueles primeiros que apareceram lá. Eu vou até escrever todos aqui, aí vocês copiam. Bruna Lemex, né, Bruna? É. Arroba Bruna Lemex. Isso, arroba Bruna Lemex. Aí depois vem arroba Gigasat Internet, tá? E depois vem o arroba Imaculada Souza Coach, tá certo? Aí eu quero que vocês, assim, printem a tela, vão ter que fazer post, tá, Bruna? Fazer post para ficar bonita. Printa a tela, põe no seu stories e fala o que, que você achou da live. E a gente vai replicar nos nossos stories também, tá bom? Vamos lá, vamos sorrir, vou colocar aqui, aqui, já coloquei aqui, ok. Agora vamos deixar 1 minuto de sorriso para todo mundo printar a tela. Espera aí que eu vou conseguir printar também, vamos lá. Se Oi? não desligar o celular. Aí, isso aí, pronto. Aí você coloca a gente no Stories que vai ser bem, bem legal a gente ver, né? Tem 28 pessoas na sala, agradeço a todos vocês. Olha só, o pessoal veio e ficou. Teve uns que rodaram assim, mas a maioria veio e ficou.
E agora eu vou colar aqui um link, que é um link para pesquisa Forças Pessoais. É o link da plataforma Tetra System, que tem toda uma tecnologia para autoconhecimento. Você vai clicar nesse link, fazer o seu cadastro, se você ainda não fez essa ferramenta, né? Algumas pessoas que estão aqui são clientes meus, são pessoas que já foram meus coaches, já fizeram essa ferramenta. Aí você pode fazer de novo, se quiser atualizar a ferramenta, ela é gratuita e é bem interessante que você vai ter acesso às virtudes, quais são suas virtudes, quais são suas forças principais. Isso pode ser, de repente, um start para o seu autoconhecimento, tá bom? Eu estou colocando aqui pela Realiza, dedurei quem é que estava com o perfil da Realiza. Sou eu? Então, eu vou colocar o seu link para forças pessoais, tá? E aí você vai clicar, vai fazer a sua ferramenta. Caso tenha alguma dificuldade, pode chamar a gente no direct, que a gente ajuda, tá bom? Ok, já tá o link aí, ó. Ô, Bruna, eu queria ver se eu conseguia fixar, mas eu acho que eu não consigo fixar esse negócio aqui. Pra mim só tá aparecendo. Mas aí depois também a gente deixa na Você legenda consegue, da acho que a postagem. gente consegue. A gente coloca no texto da postagem. Então, vamos lá, caminhando para o final, para a gente não vai falar muito dos filmes, não, né? Para a gente não acelerar muito, A gente só não vai ficar dar mais como tempo. sugestão. E só como sugestão, passa aí, pode passar. Isso. Bom, a gente está sugerindo 5 filmes que são histórias de mulheres poderosas. São mulheres que realmente enfrentaram preconceito, enfrentaram tudo da sua época para chegar onde chegaram, tá? Pode passar. Isso. Esse Estrelas Além do Tempo, gente, ele é fantástico. Você já viu, né, Bruna? É um dos melhores filmes, São, assim, que pra é mim um dos é. melhores filmes que fala de superação, né? Que apesar das dificuldades, apesar da cor, apesar da época, apesar de todo o preconceito racial que existia na época, essas 3 mulheres conseguiram alcançar cargos altos na NASA e conseguiram assim, ajudar nas decisões que salvaram várias situações que ninguém conseguia. Negócio de foguete, eu não vou explicar o filme não, que eu vou dar um spoiler, né? Mas assista, que as atrizes estão impecáveis nesse filme. Pode passar. Esse você viu, Bruna? Qual deles você viu? Nenhum dos dois. Eu acho que é o Joy que você me explicou. Eu vi esse e eu vi o próximo que vai vir. É o próximo, né? Então tá. O Joy é uma dona de casa, que ela teve uma ideia de inventar o esfregão. Sabe esse mop que você pega hoje, fica lá batendo quando tem que sujar a mão? Então, ela teve a ideia desse esfregão. E ela ralou muito, porque ela era muito criativa, ela era extremamente empreendedora, e pai, mãe, todo mundo era contra, porque ela tinha filho para criar e tudo mais. Ninguém queria que ela assumisse essa postura empreendedora, mas ela resolveu assumir. É bom ver o filme porque a gente vê tudo que ela teve que deixar de acreditar e acreditar em coisas diferentes para chegar a lançar os seus produtos e depois ela acaba se tornando uma pessoa que investe em pessoas empreendedoras que não têm condição financeira. É muito legal. A Elia Brockovich, ela conseguiu ganhar mais de 300 milhões de dólares de ações sem ser advogada, sem ser formada em advocacia. Ela foi trabalhar de atendente no escritório de advocacia e ela entendeu o problema daquelas pessoas que estavam morrendo de câncer por causa de uma usina de gás que jogava detrito no rio. E ninguém conseguia provar aquilo, pois ela com o filho no colo, o marido ajudava cuidando das crianças, teve vários problemas assim, de falta de dinheiro mesmo. E ela conseguiu assim, ajudar dezenas de famílias com o empenho dela, com a persistência dela. Aí pode passar. Aí, Bruna, qual que você viu? Diabo Veste Prada? Tem o Diabo Veste Prada, que eu vi também, e esse A Dama de Ferro eu preciso assistir, que eu ainda não assisti. Só que eu acho que da Não, minha Diabo geração Veste... todo mundo deve ter visto o Diabo Veste Prada. Ah, com Porque, certeza. É legal porque conta a história da líder e também da liderada, né? sim, e aí traz Você as lembra? histórias tanto da parte profissional, né, quanto da parte pessoal também. Então, das renúncias que tiveram de estar ou não com a família para estar num As posto. escolhas. É, e às vezes a maneira que a gente tem que se comportar em determinadas situações para as pessoas levarem a gente a sério.
Então, eu não posso ser a Sim. pessoa que chega, conversa com todo mundo, que é simpática com todo mundo, porque aí eu passo uma imagem que não, eu não sou tão séria assim, né? Então, as minhas Uhum. decisões são questionáveis, tudo acaba sendo questionável por conta de uma imagem que eu estou passando. E para elas, então, que era dentro de indústria de moda, essas coisas, né, acaba sendo um pouco mais forte isso. Mas ele é bem bom e é super tranquilinho, assim, de Ah, é assistir, né? gostoso, é divertido, a trilha sonora é É, fantástica, né? E a Meryl Streep é fantástica lá é muito no bom. filme. E aqui a gente tem a Dama de Ferro, que fala da Margaret Thatcher, que os mais velhos devem conhecer. Os mais jovens talvez nem tanto, só no livro de história. Mas ela foi uma mulher que ela enfrentou todo aquele congresso inglês que era só de homens em várias decisões que mudaram o rumo da Inglaterra. Inclusive sofreu atentados, ela e o marido quase morreram no atentado à bomba. E tinha uma hora que ela tinha que realmente ser uma dama de ferro. Porque ela falava, só porque eu sou mulher, vocês não vão fazer isso comigo, não. Mas não vão mesmo. Se fosse homem tivesse que falar, vocês aceitavam. Mas eu tenho que aceitar também. Então ela teve que fazer várias renúncias da família, né, várias renúncias que ela teve que fazer. E posturas que ela se questionava também se eram as melhores. Que às vezes ela tinha os seus momentos de tristeza, às vezes ela ficava se questionando, mas ela sabia que o país dependia dela. Ela sabia que se ela não tomasse aquela decisão, coisas ruins aconteceriam depois. Então isso é interessante, o autoconhecimento para isso, né? Isso E tem é, hora que esse, a gente tem que ser uma dama de ferro em algumas situações. esse é um ponto que eu até ia falar. Por exemplo, hoje em dia, eu não me vejo numa posição de demonstrar fraqueza em momento algum. Né? Por quê? Porque quando a gente, por exemplo, tem situações, você sabe disso que você está acompanhando de perto, tem situações que a gente fica sem saber o que fazer, a gente tem que recorrer a outras pessoas. E às vezes, assim, a Aham, emoção fala muito mais alto, né? Então, às vezes acontece situações que o emocional vem. Só que assim, é incrível essa percepção que hoje em dia eu tenho, que eu espero que mude, mas que eu ainda tenho isso em mim, de não demonstrar fraqueza na frente das pessoas. Porque já é difícil a gente ter que ficar reafirmando o tempo todo que a gente é boa naquilo que faz, que a gente tem conhecimento naquilo que faz. E se torna mais difícil ainda quando as pessoas desmerecem isso porque a gente chorou por algum motivo, ou porque a gente acha que é gritou por algum fraqueza. motivo. Se eu grito é porque eu sou histérica, eu sou barraqueira, eu sou isso, eu sou aquilo. É bem complicado em relação a isso, assim. Então, são posições, né? A gente, igual eu tinha falado no início, a questão da resiliência, a gente tem que ter, porque a gente às vezes vai passar por algumas situações que a posição que a gente tá faz com que a gente realmente se torne mais forte, porque a gente tem que absorver, assimilar e pensar no que a gente vai pôr para fora, né? De como a gente vai Aham, reagir, mas acaba sendo um processo muito desgastante também, porque é, lida com todo, né? Tudo, assim. Então, é um pouco desgastante. Essas reafirmações, para mim, é a pior parte que tem. No livro tem aham, falando sobre isso, né? Tem falando sobre a parte machista da coisa, assim, de apropriação das ideias, igual você falou do livro. uhum. Do livro não, do filme, né? Ela teve várias ideias e várias pessoas roubaram, né? E eram homens. Sim, Então sim. a gente vê algumas posições que o homem fala tal coisa e todo mundo acredita que é a ideia dele e eu que tenho que ficar provando que aquilo é ideia minha, né? Que é eu que pensei, eu que criei, eu que formulei tudo. A parte também das interrupções. Então, às vezes, a gente está no posto de fala, a gente está no momento da nossa fala e fica interrompendo a gente o tempo todo, às vezes para falar a mesma coisa que a gente está falando. Então, assim, Exatamente. eu acho isso bem ruim. E também tem a questão de reafirmar, por exemplo, de explicar, na verdade, coisas que são lógicas, né? Eu falo assim, Bruna, isso aqui é uma janela e uma janela de vidro. Então, eu tô vendo que isso é uma janela de vidro, ninguém precisa me explicar isso. Então, eu tenho capacidade suficiente para eu entender isso. Mas às vezes coloca a gente numa posição de ter que ficar explicando coisas que são lógicas pra gente, porque acha que a gente não sabe, né? E são algumas questões que, igual a gente também falou lá no início.
são pontos que ainda existem, a gente está caminhando para reduzir isso ao máximo possível. Eu não acredito que vai chegar um Uhum. momento que vai acabar, mas eu tenho a esperança de diminuir, né, de diminuir o máximo que a gente conseguir. No livro tem Uhum. algumas estratégias para isso, então durante a semana, qualquer coisa, eu vou postando alguns recortes do livro, né, Ah, legal, pode colocar no Stories, vai ficar para legal. quem quiser. Então, assim, tem a nossa posição, por exemplo, se eu estou falando e a pessoa me interrompe o tempo todo, ou se eu estou falando e a pessoa começa a explicar a mesma coisa que eu. Então, como eu posso me comportar para eu deixar bem claro a posição que eu estou, o que eu tenho para falar e que aquela pessoa está ultrapassando os limites dela, né? Então, Uhum. É isso são mesmo. ações e estratégias bem legais, assim, para a gente poder ir refletindo sobre. Uhum. Deixa eu Então, aproveitar, já que eu já estou falando, a questão das perguntas, né? Eu vou falar duas ah, que eu tive lá no meu Instagram, que eu abri caixinha de perguntas no meu Instagram também. Depois, eu não sei se a Vitória consegue ver se teve alguma no da GigaFat, que a gente já abriu agora à tarde, né? Na minha caixinha, eu selecionei duas perguntas. A primeira foi a da Letícia, que a Letícia está acompanhando a gente também na aham. live, que ela colocou como sugestão, né, a gente falar um pouquinho sobre a dificuldade da gente ser ouvida, né? A gente, como mulher, ser ouvida no ambiente de trabalho, na parte profissional. Então, eu vou falar um Aham. pouquinho por mim, Lê, porque é o que eu tenho base para poder argumentar, né? Então, de todas essas situações que a gente já falou algumas, né, já pontuou algumas, uma estratégia, né, como se fosse uma solução que eu vejo que é super importante, além da nossa postura, né, da gente manter uma postura firme, a depender da situação, é a gente ter conhecimento sobre aquilo. Então, Uhum. por mais que eu tenha que reafirmar algumas vezes que eu sei sobre aquela coisa, é fundamental, assim, é de suma importância a gente realmente saber. Porque quando a gente sabe, a gente tem um poder de argumentação gigante. Gigante. Então, a gente não vai sair como barraqueira na história ou que a gente está procurando discutir por algum motivo. Porque a gente traz dados, a Uhum. gente traz fatos, a gente traz argumentos que vão dar toda a base que a gente precisa para ir contra todas essas outras questões que envolvem a parte masculina da coisa, né? Então, assim, a sugestão que eu dou, se capacite, tenha argumentos sólidos, porque as pessoas não conseguem debater contra-argumento, né? Assim, com argumento assim, de dados e fatos. Contra achismo, Aham. sim, porque vão ser duas pessoas achando uma de cada lado. Mas quando a gente traz fatos e Exato. traz dados, a argumentação, né, fica muito mais difícil de ser contrariada só Mantido. porque a pessoa acha que a gente está errado, entendeu? Então, é Uhum. interessante porque em algumas situações, quando a gente traz esses dados, traz esses fatos, a própria pessoa se perde, porque ele tá ali só, ou ela também, né? Porque aí também já não cai só na questão de ser homem ou mulher, mas já tá no fato de ter um achismo tão grande que ele começa a entender que aquilo é verdade e quer replicar aquilo de qualquer jeito. Então, quando a gente traz, Uhum. né, os dados, a gente quebra isso, a gente dá uma quebrada legal. E a outra questão foi o Vitor que mandou, que ele colocou para a gente falar sobre a importância e o papel do parceiro para o crescimento da nossa carreira. E aí também vou falar em Uhum. relação a mim, né? Assim, da experiência que eu tenho. Eu tenho um parceiro, né, na minha vida pessoal, e, e ele me apoia de todas as maneiras possíveis. Não só ele, mas a minha família também. Então, Bruna, tenho uma rede de apoio muito grande. E eu falo para vocês, já é difícil assim. Se eu não tivesse, seria pior ainda. Então, eu ter alguém no meu convívio, né, que é o meu parceiro de vida, que não me cobra nada, assim, não me cobra nada em questão de casa, de nada, em relação ao doméstico, nada disso, já me dá um suporte muito maior para eu seguir o que eu quero.
Então, assim, Sim. o meu objetivo, a Isa também perguntou aí na live qual que seria o meu maior sonho. Eu tenho muito estabelecido o meu sonho profissional. Então, assim, eu sei onde eu quero chegar e eu sei que eu estou no caminho para alcançar o que eu quero. E o meu propósito maior, as pessoas às vezes perguntam também sobre isso, é que eu quero levar a maior quantidade de pessoas possíveis junto comigo. Então, assim, de Uhum. desenvolver as pessoas, de estar ali, de ser um suporte, de ser exemplo, porque eu acredito, às vezes eu chego a acreditar mais nas pessoas do que elas mesmas, né? Então, eu vejo que tem Uhum. potencial, eu vejo que, tipo, se empurrar vai, entendeu? Então, esse, assim, é uma coisa que me dá ânimo para eu conseguir seguir, né? Para eu me manter e para eu também alcançar o meu objetivo principal. Então, assim, são coisas que, para mim, estão muito associadas, né? Uma à outra. Aí eu vou responder só essas duas, porque senão vai ficar muito, muito Sim, longo. e se colocarem mais perguntas, né, a gente pode abrir outra caixinha se for o caso, ou se vocês tiverem, manda no direct da gente, a gente pode responder a pergunta nos stories. Sim, é. Aí não tem problema não, tá? Pode passar. Então, pessoal, a gente está finalizando a nossa live, né? Quero agradecer a todos que passaram por aqui, muitas pessoas conhecidas e outras que não, porque as nossas são 3 audiências que a gente tem aqui, né? A gente agradece bastante por vocês terem passado aqui. E liga lá as notificações que nós teremos outras lives também. Quem não me segue, me segue. Quem segue a Bruna, segue lá. A Bruna, a Gigasat. A gente quer trazer uns conteúdos bem legais para vocês nesse mês de março. E eu acho que é isso. Passa mais um. Isso aí, muito obrigada. A gente agradece a você. Já são 9h27, Bruna. Imagina se não fosse sua primeira live, pessoa. Que legal, tá de parabéns, tá? Tá de parabéns mesmo. Líder é isso. Líder é aquele que aceita o desafio, que desenvolve as pessoas, que enxerga o melhor no outro e que seja um exemplo, né? Que seja um exemplo de desafio mesmo, de aceitação, de aprendizado, o tempo todo. Não é só estar com o livro debaixo do braço. É também estar lendo esse livro, estar entendendo, estar aplicando junto com os liderados. Isso aí é o exemplo, é liderar pelo exemplo. E tem livros que a gente trabalhou, igual Coragem para Liderar, a Brené Brown fala dessa situação. Quando o líder entende a sua importância com seus liderados, eles transformam na pessoa mais feliz. Porque ele vê que tem um propósito, a vida daquelas pessoas que estão abaixo de você, abaixo entre aspas, tá, gente? Porque o líder ele tem que estar no mesmo nível, não é acima nem abaixo de ninguém. É no mesmo nível, olhando nos olhos, é conversando, é sendo transparente. Quando o líder entende isso, ele realmente se torna aquele líder que serve, aquele líder que desenvolve, que está aqui para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, sendo nós, então, como mulheres, nós temos essa obrigação, porque nós temos já esse coração, a gente tem essa parte emocional, nós temos o genezinho X e Y, então nós temos até geneticamente essa propensão que o William Marston fala de pacificar as coisas, de pacificar o mundo e de acabar com as guerras. E tornar o mundo um mundo melhor, né? Por que não começar no nosso coração, na nossa família, na nossa empresa? Então, agradeço a todos vocês, agradeço a você, Bruna, agradeço a Gigasat pelo convite, né? Agradeço a nossa Beck ali, a Vitória, que não quer aparecer, mas que nos ajudou a tornar possível esse slide aí na parte de cima. É uma inovação que a gente está fazendo hoje e deu certo. A gente Sim. pensou nisso hoje à tarde, né? De aparecer o slide para a gente baseando a nossa fala e foi bem bacana, tá bom, pessoal? Dá vontade de nem falar tchau, mas nós temos que dormir e trabalhar amanhã cedo todo mundo, É. tá bom? Eu queria Obrigada, agradecer pessoal. Tchau, também tchau. todo Boa noite. mundo, né? A quem ficou, porque tem umas carinhas que eu tô vendo aí que tá desde o início, Uhum. comentando e que sirva, né, de aprendizado em alguns pontos. Eu sei que teve gente que absorveu algumas coisas. E agradecer todo mundo pelo apoio, por estar presente, né? E se alguém tiver alguma dúvida, se precisar de mais alguma Sim. informação, pode me procurar, que eu sou bem tranquila em relação a isso. Eu posso falar, não tem problema nenhum. O que eu queria deixar, né, é de cada um entender que o tema foi liderança feminina, mas é a gente se colocar na posição de líder da nossa vida, né?
Aí, quando a gente toma a posse disso, né, a gente consegue entender isso, as outras coisas tendem a dar mais certo. Então, é entender que você não precisa ser uma líder só dentro da empresa ou na sua família. Na verdade, para você ser fora, você tem que ser dentro primeiro. Então, Exatamente. assim, é o de todo, né? O aprendizado maior que eu tiro disso tudo é isso. É a gente começar a Uhum. liderar nós mesmos, a nossa vida, de tomar as ações, ter coragem de decisão, ter coragem de mudar e enfrentar mesmo. É uma coisa que o Uhum. Arnaldo fala direto comigo, né? Ele falou assim, amor, você foi com a cara e coragem, e uma coisa que ele sempre escutou, que fui eu falando que se não desse certo, eu ia arregaçar as mangas para fazer outra coisa. Então, assim, não ter Uhum. medo de viver, né? Não ter medo de se arriscar, de ir atrás das coisas, porque a gente tem uma vida. É clichê essa frase, mas a gente tem uma vida só Sim, e é sim. muito importante nossa vida para a gente desperdiçar com coisas que não fazem sentido, né? Então é Uhum. a gente se apegar um pouquinho a isso também, porque é melhor quando a gente gosta do que a gente faz. Então tem Ah, que com correr certeza. atrás. É muito mais prazeroso, né? É, Carreira, vocação, muito melhor do que emprego, sim. tá? Então, pessoal, obrigada. Boa noite. Eu vou pedir para gente, a Vitória, encerrar a live para a gente. Vai ficar guardado aqui, né? Vai ficar na GigaSat. Eu vou baixar também para a gente poder colocar no YouTube e Tá. disponibilizar para as pessoas que quiserem assistir, que vale a pena. E a gente, vocês ajudam a gente na divulgação. Eu acho legal, né? As pessoas participarem também e assistirem. Boa noite, pessoal. Boa Tchau, boa noite. noite, Até beijo. amanhã, Bruna. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada. Tchau.